que era eu. Né? Você me deu a oportunidade no começo para eu falar para o oficial. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da tua vida. Não se desespere. Abra nossas Bíblias no livro do Evangelho, escreveu São Lucas, no capítulo de número 24. Deus maravilhoso. Deus de glória. E o versículo de número 13, que fala dos dois discípulos no caminho de Emaús. Uma caminhada. Nesta caminhada ele não sabia que Jesus estava com eles. Capítulo de número 24 e versículo de número 13. A tua vida nesta noite aqui não foi em vão. Deus quer te restaurar, Deus quer te renovar nesta noite. Grande é a obra que Deus tem na tua vida. Amém? Que nos diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que a distância de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo pergunta uns aos outros, o mesmo Jesus, fazendo pergunta uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos dele estavam como fechados, para que o não conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo, cujo mesmo que era Cleófas, disse: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabe das coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele perguntou, eis que ele disseram. E ele lhe perguntou, quais? E ele disseram, as que diziam a respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Amém? Pode sentar, meus amados irmãos. Aqui fala de dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, que vinha de Jerusalém e estava indo para a aldeia em Emaús. Mas era uma distância ali de mais ou menos 9 horas, 16 horas da caminhada. E no momento que ele estava caminhando, Jesus se aproxima deles. E começa a fazer pergunta por que eles estavam tristes naquelas caminhadas. E ele começa a dizer as coisas que aconteceu lá em Jerusalém, sobre a morte de Jesus que impactou aquele lugar. E ele estava triste, que ele não esperava a morte de Jesus. E Jesus faz uma pergunta, que palavras são essas que trocais? E ele conversa com Jesus como se estivesse conversando com uma pessoa normal. Ele diz, tu és peregrino lá em Jerusalém, não sabe das coisas que lá aconteceu? E Jesus fala, qual coisas que aconteceu? Ele foi Jesus que veio para remir Israel. E lá o povo crucificaram Jesus, o mataram. E Jesus lembra para ele dos profetas que falaram que Jesus ia passar por tudo aquilo ali.
Moisés falou, os profetas falou, isso era necessário que acontecesse. Eu vim mesmo para morrer na cruz do Calvário por tua vida. Ele não fala com essas palavras, ele diz, mas isso era necessário que acontecesse. E muitas das vezes nós esquecemos das coisas que Deus falou que há de acontecer. Teve um dia que eu dei um ensinamento aqui, eu falei sobre isso. Porque tudo que aconteceu, tudo que há de acontecer, Jesus falou, Jesus nos alerta antes de acontecer. Jesus sabe de todas as coisas. E a Bíblia diz que naquela caminhada ele não sabia que Jesus estava caminhando ali com ele. Jesus está caminhando contigo, tá? Você não está nesta caminhada só. Alaba sobre canta. A luta eu sei que está difícil. A tristeza eu sei que está no coração, mas você não está nesta luta só. Jesus está cuidando de você. E a Bíblia diz que eles, quando chegam lá na aldeia, que Jesus vai partir do que não sabe ainda que é Jesus, que Jesus começa a falar das Escrituras, que Jesus está partindo para outro lugar, ele fala, fica conosco. Porque Jesus estava falando ali da palavra, fica aqui conosco. A noite é escura, é fria. E a Bíblia diz que Jesus entra ali, naquele lugar, naquela cabana ali com eles. E a Bíblia diz que Jesus abençoa o pão, na hora que parte o pão, a Bíblia diz que as escamas caem dos olhos dele. E ele reconhece que é Jesus. Que naquela caminhada, naquela tristeza, naquele momento difícil da sua vida, Jesus estava com eles. Você não está só nesta caminhada. Glória. Depois que ele vieram entender que Jesus estava com ele, aí depois ele começa a ver que o nosso coração ardia quando ele abriu as Escrituras. Teu coração já ardeu. Você que está sentindo a presença de Jesus neste momento é porque Jesus ele está contigo. Jesus se faz presente aqui neste lugar. Desde o começo do culto até agora, Jesus tem falado com o seu povo. Glória, 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 glória a Deus. Louvado seja o nome do meu Cristo. Jesus alerta ele que era necessário que aquilo ali acontecesse. Tudo que muitas das vezes está acontecendo na tua vida, lutas, dificuldades, muitas das vezes é necessário que aconteça. Para muitas das vezes você buscar o Senhor. Para muitas das vezes você ter uma experiência. Há um propósito de Deus na tua vida. Nada do que você está passando é em vão. Você não pode entender agora no momento, mas você vai entender mais na frente que Jesus a todo tempo está contigo.
Ah, eu vou lá na igreja hoje. Você acha que você veio por você querer? Não, Jesus que te trouxe aqui neste lugar para dizer: você não está só nesta caminhada. Foi dito aqui nesta noite: se tu passares pelo fogo, Ele estaria contigo. A sua e se passarem pelas águas, as águas não vão te afogar. Ele está contigo, está cuidando de você. Ele está contigo, Ele está comigo. Nada que passou, nada que aconteceu, aconteceu por acaso. Deus, Ele está contigo. A luta, ela é grande. Eu não sabia que iria pregar nesta noite, não. Nada que está por aqui foi programado, não. Você está, não, foi não. Deus preparou tudo. Você vai sair desta noite aqui de posse e de vitória. Deus não te conquistou. Muitas das vezes as pessoas falam: ah, mas você vai lá para a igreja porque as coisas irão melhorar. Não, não vai melhorar. Deus vai entrar com providência, mas é luta, luta por cima de luta. Mas a vitória há de vir. Glória a Deus. A Bíblia nos relata lá no capítulo 5, no capítulo 4 de Lucas, que Jesus, ele antes de ele entrar na água, ele fala aos seus discípulos, ele diz: olha, passemos para o outro lado. Então há uma promessa ali naquele momento. Passemos para o outro lado. Mas a Bíblia diz que no meio da caminhada foi uma promessa. Eu lembro de uma coisa: aquilo ali foi uma promessa. No meio da caminhada, a Bíblia diz que se levanta as tempestades. Os ventos começam a soprar. E a Bíblia diz que os discípulos chegam até Jesus e dizem: Jesus, nós iremos morrer. Eles começam a clamar: Jesus, nós iremos morrer, Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na popa do barco. E a Bíblia diz que Jesus levanta e diz: homem de pouca fé, por que temeis? Como diz assim: eu não falei para vocês que vocês iriam passar? E ele não estava naquele barco só, Jesus estava com ele. É uma caminhada, irmãos. A ida para o céu, ela é uma caminhada. E a Bíblia diz que essa caminhada, esse caminho, ele é estreito. É luta, é dificuldade. É momentos difíceis. É por isso que você tem que se apegar a Jesus. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles só veio perceber depois que Jesus estava com eles. Jesus falou que estava com eles. E muitas das vezes a gente não valorizamos o que a palavra nos instrui, o que a palavra nos diz. Jesus tem falado tanto conosco, através das escrituras, através dos ensinamentos. Usa pessoas para trazer a palavra. Muitas das vezes a gente não guardamos aquilo que Jesus fala para nós. Ele fala que vai vir as tempestades, ele fala que vai vir as lutas. Mas ele fala também que vai vir a vitória. Ele está contigo. Nada do que você está passando é em vão.
Mas ele nunca te deixou e nunca há de te deixar. Você pode deixar. Você pode se afastar e ir embora, mas Jesus nunca desistiu de você. Os discípulos vieram entender depois. É por isso que nossos corações arderam no meio do caminho, não foi? Eles conversando entre eles. Por isso que nossos corações arderam. Mas Jesus estava com eles naquela caminhada. Então, tudo que acontece nas nossas vidas, tudo que está acontecendo, a gente vê na televisão, a gente vê nos rádios. Mas Jesus falou antes que ia acontecer. Que é por isso que a gente temos que nos preparar, é por isso que nós temos que orar. É por isso que nós temos que buscar, é por isso que nós temos que obedecer. Quando Jesus, até o pastor comentou comigo ontem, que Pedro disse assim, como Jesus diz a Pedro que ele iria ser crucificado, e Pedro disse, não, isso não vai acontecer não, e ele pega, repreende Pedro. Era necessário que aquilo ali acontecesse. Mas vamos entender, Jesus falou antes que aquilo ali ia acontecer. Tem um momento que Jesus chega até Pedro e diz, Pedro, tu me negarás 3 vezes, né? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a Bíblia diz, Pedro disse, eu não vou. Mas Jesus falou que ia acontecer. E ele esquece, a Bíblia diz que Pedro esquece. Aí chegam até Pedro e dizem, você é um deles, né? Pedro diz, eu? Não sou. Você é, porque a tua voz te denuncia. Ele diz, não sou. Tu és, porque tu parece com eles. Não sou. E a Bíblia diz que o galo canta. Quando o galo canta, aí Pedro lembra, eita, Jesus falou. Jesus falou que isso iria acontecer. A Bíblia diz que Pedro fica triste. Nada do que está acontecendo na tua vida, Jesus falou antes que ia acontecer. As lutas, as dificuldades, os momentos difíceis, Ele falou que ia acontecer. As angústias, isso vem, isso é normal, vem na nossa vida. Mas é preciso que nós orem. É preciso que nós busquemos para nós vencer. Porque sozinho nós não venceremos. Teve uma campanha esses dias aqui. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, que diz, sem mim nada podeis fazer. O caminho é espinhoso. Os momentos difíceis vão vir. Mas Jesus, Ele está contigo. Eu posso pedir para Paulo um louvor? Lau, diácono Lau, logo um louvor aí. Abençoado aí. Com a permissão do pastor, gostaria que a igreja ficasse de pé. Põe a mão no teu coração neste momento. Deus quer te renovar as tuas forças nesta noite. Põe a mão no teu coração. Fala para Jesus, me dá força, me dá graça para me vencer. Isso é só por um momento, irmão, mas a vitória vai vir. Mas coloca a mão no teu coração. Pede muita graça, pede força para Jesus. Amém? Deixa eu passar aqui para ele. Toma. E já agradeço a minha oportunidade, irmãos. Glória a Deus. Deus de glória. Agradecendo a Deus por essa noite. E Deus falou grandemente ao nosso coração. E que esse louvor venha falar conosco. Porque temos a marca da promessa. E para pagar essa marca da promessa, não tem como apagar a marca da promessa. Por mais que sejamos falhos, oprimidos, por mais que sejamos pecadores, Jesus morreu na cruz por isso. Para que venhamos ter uma promessa, uma marca
Aleluia. Pode voltar aí de novo. Aleluia. Pode soltar. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Deus de glória. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até trama contra mim, pagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. Mas quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia, zombando e até que trama contra mim. Querem olhar meus passos, querem frustrar, me fazer, mas quem vai apagar o selo? Aleluia. Ele morreu na cruz por isso, irmãos. Ninguém pode te impedir. Jesus prometeu, Ele é fiel e cumprirá todas as promessas em sua vida. Aleluia. Yeah. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Pode impedir, pois quem Ele é fiel. Obrigado, Jesus. Diga a Ele, nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Deus mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca
agradece. Obrigado, Jesus, por tudo isso. Deus tremendo, Santo, pastor Jesus. Aleluia. Nós temos a marca da promessa. Jesus, ele prometeu para o seu discípulo que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Só que muitos não estavam aguardando, esqueceram, meu irmão. O problema é esquecer, mas Deus sempre vai lembrar de você, e o que ele prometeu, ele vai cumprir, amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por cada um de vocês estar aqui, culto com varões. Amanhã nós temos aqui consagração das 8 às 9 da manhã, e à noite Santa Ceia do Senhor neste lugar, amém? Fiquemos de pé, oramos ao nosso Deus. Amanhã o jogo também é consagrar também. Tem alguém aqui nessa noite que quer reconciliar, entregar a tua vida a Cristo como Salvador, libertador da tua alma? Se houver uma alma aqui que nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, é só levantar a tua mão direita. Eu quero nesta noite receber Jesus como Salvador, libertador da minha vida. Se você permitir, Deus ele vai mudar a tua história em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, guarde e proteja cada um de nós. Estaremos aqui, se Deus permitir, amanhã na consagração, e à noite em Santa Ceia também. Senhor Deus, nós te louvamos a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai, muito obrigado, meu